Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui mais uma vez a Fabiana Freitas para um papo de gestão. Hoje nós vamos falar sobre o processo de implantação ou reimplantação de sistemas de gestão e revisão de processos. Fábio, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado mais uma vez por você estar aqui quebrando essa resistência. Essa barreira. É um prazer enorme estar aqui e falando mais uma vez de um tema bem interessante. Algo que eu convivi e participei por alguns anos. Vai ser enorme discutir um pouquinho e bater um papo com vocês. Fábio, atualmente muitos hospitais estão passando pelo momento de revisar ou atualizar os seus sistemas de gestão. Seja porque os fornecedores estão com a nova versão, seja porque eles estão repensando, mas muitas instituições estão no momento agora revisando ou reimplantando ou atualizando os seus sistemas. Você não acha que é um excelente momento para pensar os processos, já que no primeiro ciclo de automação ninguém pensou em processo? Eu acho que é um excelente momento, porque essa visão de conhecer o seu negócio, conhecer sua operação, conhecer seus processos, ela é fundamental para a implementação de uma tecnologia. Porque a tecnologia ela é muito importante, ela traz muitos benefícios, ela traz rapidez e agilidade. Mas se você implementar os processos de uma forma não repensada e não trazendo as suas melhorias, essa tecnologia ela não vai lhe trazer os ganhos que ela pode lhe oferecer. Então eu vou estar implementando um processo que pode não estar tão correto dentro de uma excelente tecnologia. Então o ganho esperado ele não acontece. Na década de 90, anos 2000, primeira década do ano 2000 até 2010, nós trabalhávamos muito fortemente a tecnologia sob a ótica da operação. Aumentar a eficiência da operação. E quando pensávamos em processo, era sobre a ótica da operação. Hoje a lógica mudou. Hoje tudo é voltado na lógica do cliente. Sim. A própria transformação digital, ela prega o cliente no centro. Então, além do aspecto do aumento da eficiência, precisa repensar a questão do cliente no centro. Como é que você vê esse momento para repensar os processos do hospital? Essa é uma discussão que a gente tem muito, que a gestão por processos, ela tem como característica, que é diferente quando a gente fala gestão de processos, porque a gestão de processos tem uma visão muito setorial, né? Eu consegui definir e estipular processos daquela área. E a gestão por processos, que é gestão literalmente, ela é orientada por processos. E o fundamental para isso é colocar o cliente no centro. E é você começar a definir e conhecer bem os seus negócios, sempre pensando na expectativa do cliente. Então, se você começar a olhar a sua operação, de que forma que você vai atender a expectativa do cliente e não a expectativa da sua empresa. Essa é a grande briga. Eu quero sim trabalhar meus objetivos, definir minha estratégia, mas um olhar de como eu vou atender a expectativa desse cliente. No nosso caso, do paciente. Então, conseguir olhar ele como centro vai trazer vários ganhos, tanto para a operação, para a instituição, para a organização como um todo. E eu vou orientar os processos com esse olhar. Essa é a grande diferença. Eu não vou estar pensando somente que a empresa deseja isso. O cliente, a gente precisa fazer com que a empresa alcance a expectativa do cliente. E, óbvio, trazendo resultado para a empresa, mas com um olhar. E desenhar um processo com esse olhar, ele é a diferença. Uma questão que você colocou aí é muito importante, trabalhar o cliente no centro hoje não é não pensar na eficiência, é que elas já devem ter feito esse exercício da eficiência. Sim. Então, a transformação digital em relação aos processos, colocando o cliente no centro, é porque pressupõe-se que a eficiência já foi feita. Se não aconteceu, tem que fazer os dois juntos. É fundamental, você vai olhar sempre o paciente no centro, de forma que você consiga alcançar o seu resultado. As duas coisas precisam estar juntas, porque senão a operação não adianta operar, porque se eu não tiver eficiência, eu não tenho resultado, e aí eu não estou fazendo o que a empresa perpetue. Eu preciso somente conseguir enxergar a perspectiva do cliente e ver de que forma eu vou alcançar ela. Né? Redesenhar os processos com esse olhar é uma grande mudança. E como é que você vê a questão do seguinte? O hospital hoje ele é altamente hierarquizado, cheio de caixinhas. Quando se pensou em processos nos hospitais, em geral, se pensou em processos dentro das caixinhas, não no fluxo contínuo do dinheiro e do paciente, ou do paciente e do dinheiro. Mas, na verdade, o paciente e o dinheiro não respeitam caixinhas dentro da estrutura.
Não é uma oportunidade agora para repensar todo o processo como um fluxo contínuo, não só um conjunto de caixinhas? Essa é a nossa barreira. É conseguir quebrar isso. Então, quando a gente discute e fala revisão dos processos com essa visão, tem que ser uma revisão de processo de forma holística. Eu preciso pensar em conseguir enxergar o processo como um todo, começando desde o primeiro contato do paciente até a alta do paciente e pensando no caminho do dinheiro até o recebimento deste valor. Então, conseguir passar essas barreiras, a desenhar os processos passando por essas caixinhas. Então, ao invés de olhar as caixinhas, eu preciso desenhar o fluxo contínuo da operação. Ela vai perpassar? Vai. Eu preciso definir um monte de coisas ao perpassar. Quais são os indicadores, como eu vou medir, quem é o dono do processo e quebra um pouquinho a visão de qual é a área. Eu preciso identificar quem vai monitorar, quem vai ser responsável por aquele processo. Mas ele vai passar pelo atendimento, ele vai passar pela assistência, ele vai passar pelo faturamento, pelos suprimentos. Porque o caminho do paciente não tem como a gente quebrar. Ele vai passar por todas as partes e o dinheiro vai junto. E eu preciso ter essa visão da operação como um todo. O cliente, ele vai ter a percepção de todo o atendimento, ele não vai ter a percepção somente de uma área. Ele perpassa por todo, desde o atendimento à assistência, então ele vai perpassar por essa área. Então ele precisa ter, o processo precisa ter essa visão. Tem uma questão que você, nas suas palavras, eu pude perceber aí, e eu tenho falado muito sobre isso, que é o cliente. O cliente é mais do que o paciente. Sim, ele abrange mais. Então, as instituições de saúde, eles têm o costume histórico de olhar o paciente, e nós falamos do cliente como uma percepção muito maior. O paciente quer ser curado, o cliente quer ser bem atendido, e entre o bom atendimento está a cura, está o tratamento, mas é muito mais amplo. Ele tem a percepção, o cliente ele tem uma percepção da segurança, ele tem a percepção da qualidade, ele tem a humanização, é muito mais amplo do que quando a gente coloca só o paciente. Ele tem a percepção, inclusive, do tempo. Sim, de tudo. Na verdade, a qualidade para ele é uma qualidade tanto de tempo, de atendimento, a humanização, as respostas. Né? Então, tudo isso, o cliente passou a ser mais empoderado em relação àquilo que ele realmente deseja. Então, o cliente ele tem uma visão mais abrangente do que só o paciente. É uma outra evolução que eu percebo claramente também, assim, se pensava em qualidade como eficiência, hoje se pensa em qualidade além da eficiência. A percepção e o resultado. E os hospitais precisam começar a desenvolver essa dimensão de qualidade. Os processos são fundamentais para fazer isso. Você concorda com isso? Sim, porque você consegue medir, você consegue acompanhar. Você padroniza, você mede e você acompanha. Então você consegue começar a ter ideia de como você está conseguindo oferecer e consegue também captar a percepção desse cliente. Então a percepção, as empresas começaram a entender que aquilo que ela oferece nem sempre é aquilo que o cliente consegue perceber como qualidade. Às vezes você tem estruturas muito grandiosas e dispendiosas achando que está oferecendo uma excelente qualidade e o cliente não percebe aquilo. Então, esse é o grande ganho. Você definir processos onde você possa acompanhar, onde você possa medir, você consiga perceber, definir indicadores ou mensurar, né? Na verdade, conseguir mensurar essa percepção. Tem algumas formas de você conseguir mensurar isso. Você consegue ter certeza se você está conseguindo alcançar seu objetivo. Porque, às vezes, você cria estruturas pesadas e não consegue oferecer ao cliente, ele não consegue perceber aquilo que você deseja oferecer. Essa é a grande mudança, é a grande transformação, você conseguir captar a percepção do cliente. Se nós pudéssemos agora fazer uma recomendação, uma simples recomendação para esses hospitais que estão passando por esse processo todo tecnológico, repensando o seu modelo, olhando o cliente, ou deveriam olhar o cliente, por onde eles devem começar? Conheça o seu processo, o seu negócio, a sua operação, ponta a ponta. Consiga enxergar a sua operação. Se empodere daquilo que acontece na sua instituição. Porque, às vezes, a gente acha que conhece, mas a gente nunca sentou e quebre essas barreiras. Enxergue ele ponta a ponta, faça uma discussão junto às áreas, né? Quebre, não avalie seus processos só dentro de uma caixinha. Faça essa quebra, porque você vai conseguir descobrir de que forma que você faz sua entrega.
Né? Primeiro você vai começar a quebrar e conhecer, uma área vai começar a conhecer de que forma que pode trazer melhor resultado para outra, e você vai conseguir monitorar e conhecer melhor seus processos. A partir daí você começa a ter ganho de eficiência na operação, que você vai conhecer e vai saber pontos de melhoria que você pode trazer. E você não vai estar trazendo processos que não foram nem avaliados para dentro de uma automação que não vai, pode trazer agilidade, mas pode não trazer a melhoria desejada. E se você me permite uma pequena complementação, observe o cliente, pergunte ao cliente e olhe sobre a ótica do cliente. Ao fazer esse olhar, ele tem que estar com o cliente no centro. Revise todo esse processo, mas com o cliente no centro. Sempre com esse olhar. O cliente tem que estar no centro para você conseguir entregar essa expectativa para ele. E com certeza, junto a isso, você vai conseguir seu resultado. Porque o cliente percebe isso e esse resultado vem junto. Pessoal, tivemos um papo aqui maravilhoso com a Fabi sobre repensar, aproveitar esse momento da revisão da tecnologia, da revisão dos processos de gestão para colocar o cliente no centro. O paciente é muito mais do que apenas um paciente. Ele é um cliente em todas as suas dimensões. Fábio, muito obrigado por você estar aqui. Show de bola, tá certo? A mão já está mais tranquila do que da primeira vez. Eu estou sentindo que você já está mais, o que significa que vai voltar muitas vezes. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. E eu espero voltar outras discutindo esse tema que eu acho que a gente pode agregar muito para as instituições de saúde. Pessoal, valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.